E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula 4, capítulo 2, continuação de o que? Matéria e energia, pessoal. Agora é a continuação ainda do capítulo 2, matéria e energia. Então, bora lá para mais uma videoaula do capítulo 2, beleza? Então, pessoal, propriedades funcionais. O que é que são propriedades funcionais, pessoal? Um exemplo. São funcionais as propriedades que servem para identificar a matéria por meio das funções que elas realizam. Como assim, professor? Aqui eu tenho vários carros. Vermelho, azul, amarelo, preto, vários modelos, vários tamanhos, mas eu sei que é um carro. Pode mudar a cor, o tamanho, pode mudar o modelo, mas eu sei que é um carro. Por quê? Porque a função primordial dele não se altera. Eu sei que a função dele continua sendo o quê? Se locomover, carregar pessoas. Então, uma propriedade funcional, ela serve para identificar um objeto por meio da sua função. Então, por exemplo, aqui, um carro pode mudar a cor, o modelo, o tamanho, o ano, enfim. Pode mudar o que for, mas ainda assim eu vou conseguir identificar que isso aqui é um carro, porque a função dele não se altera. A função ainda é a mesma, é o que? Dirigir, é locomover as pessoas. Beleza? Então, dito isto, na química, nas ciências, também vão existir propriedades funcionais, que são propriedades que vão mostrar para a gente algumas substâncias químicas através das suas funções. São elas ácidos, bases, sais e óxidos. Como assim, professor? Um ácido, eu sempre vou saber o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. Por quê? Bora lá. Ácidos. Um ácido é uma substância que em dissolução ela o quê? Fomenta e intensifica a concentração de íons hidrogênio. Ou seja, um ácido ele vai liberar aí, quando for dissolvidos, íons hidrogênios. Então, isso aqui é sempre um ácido. Sempre que eu ver uma substância que ela liberar íons hidrogênios, eu vou saber que é um ácido. Não importa que ácido seja. Pode ser o vinagre, suco de limão, pode ser a bateria. Eu vou saber que é um ácido. Por quê? Porque isso aqui, quando for dissolvido, vai liberar o que? Prótons, íons e hidrogênios. Aqui é a base, pessoal. A base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica e libera o que? OH-. Então, toda substância que em meio aquoso liberar OH-, eu vou saber que é uma base. Não importa se é o que? O leite de magnésio, se é a soda cáustica ou se é o desinfetante, se liberar OH-, eu vou ter uma base. Então, isso aqui são propriedades funcionais. Eu sempre vou saber o que é um ácido e o que é uma base devido às suas funções. Então, a função do ácido é sempre liberar o que? H+ em meio aquoso. Já a função da base é sempre liberar OH- em meio aquoso. Então, não importa o tamanho da base ou do ácido, a cor, enfim, eu sempre vou saber o que é um ácido, uma base, devido à sua função. A mesma coisa aqui, ó, os sais. Os sais, eles podem ser definidos como compostos que contêm pelo menos um cátion de uma base e um ânion de um ácido. Então, toda vez que eu tiver um cátion de uma base e um ânion de um ácido, eu vou ter o quê? Um sal. Não importa qual seja. Pode ser o sal de cozinha, o adubo, pode ser o bicarbonato de sódio. Eu sempre vou saber que é um sal, porque o sal tem um cátion e tem uma base. Como assim, professor? Um sal sempre vai ter uma carga positiva, que no caso é um cátion, ou uma carga negativa, que é um ânion. Então, toda vez que eu observar uma substância que tem um cátion, que é positivo, ou um ânion negativo, eu sei que é um sal. E já um óxido, ele é um composto químico binário formado por átomos de oxigênio com outro elemento químico, pessoal. Então, com outro elemento,
em que o oxigênio ele é o mais eletronegativo. Então, toda vez que eu tiver uma substância que é formada por oxigênio com outros átomos e o oxigênio ele for o elemento mais eletronegativo, eu sei que é um óxido, ok? Não se preocupem, vamos ver isso aqui mais para frente no ensino médio, bem mais para frente, não se preocupem que ano que vem já começa, mas aqui é só uma base para vocês irem se acostumando com o ensino médio. Propriedades específicas. Na aula passada a gente viu propriedades gerais, que toda matéria tem. Aqui são as propriedades específicas, que apenas alguns objetos têm, são específicos. Nem todos os objetos têm. Como assim, professor? São propriedades que permitem que haja diferenciação entre os corpos, pois depende da substância que são feitos, ou seja, são específicas a cada tipo de material. Então, são específicas a cada tipo. Nem todo material vai ter, mas apenas alguns materiais específicos. Por exemplo, propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas. Vamos ver aqui cada uma delas. Propriedades físicas, pessoal, são meios de identificação da matéria, mas sua composição não se altera. Então, uma propriedade física não altera a composição, não vai formar uma nova substância. Por exemplo, ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura exata em que uma substância começa a derreter, passa do sólido para o líquido. Percebam que aqui a água estava sólida, ela derreteu e ficou líquida. Ela continuou sendo água, não virou outra coisa. Por isso é uma propriedade física, porque não alterou a sua composição química, apenas a composição física. Era gelo, derreteu, ficou líquido, mas continua sendo água. O ponto de fusão da água é 0 graus. Quando chegar em 0 graus, o gelo vai derreter, ok? Ponto de solidificação é ao contrário. A água vai o quê? Congelar, mas vai continuar sendo água, porque é uma propriedade física. Não dá origem a outras substâncias. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do líquido para o gasoso. O ponto de ebulição é a temperatura quando a água começa a evaporar. Isso é uma propriedade física, porque a água ela vira vapor, mas continua sendo água, não vira aí outra substância, ok? Já a condensação ela é o oposto, é quando o gás vira o quê? Água, beleza? Então aqui a condensação é quando o gás vira água e também é uma propriedade física, porque não virou outra substância. Então, para resumir, pessoal, resumindo, propriedades físicas não dão origem a outras substâncias. O que muda é o aspecto físico. O gelo virou líquido, mas continua sendo água. A água virou gelo, mas continua sendo água. A água evaporou, virou vapor, mas continua sendo água. O vapor virou líquido, mas continua sendo água. Então, propriedade física. Eu não vou ter origem de outra substância. Calor específico. O calor específico ele é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância, pessoal. Então, calor específico ele é o calor específico para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de qualquer substância. Essa quantidade de calor é medida em calorias. Essa propriedade tem extrema relevância em estudos de calorimetria. Então, calor específico é uma propriedade também que tem a ver aí com as nossas propriedades da matéria. Densidade absoluta é a razão entre a massa e o volume de um corpo em determinada condição de temperatura e pressão. A densidade
é o que vai fazer um corpo boiar ou um corpo afundar. Uma coisa que é mais densa, ela afunda. Uma coisa que é menos densa, ela boia. Então isso é densidade. Por exemplo, o óleo ele é menos denso, ele boia. A água é mais densa, ela afunda. E a densidade possui uma fórmula. Então, para calcular a densidade, eu vou ter uma fórmula, que é o quê? D igual a M sobre V. O D é de densidade, o M é de massa e o V é de volume. Aqui, ó. D é a densidade em gramas por centímetro cúbico. M é a massa em gramas e o volume, o V é o volume em centímetro cúbico. Então, toda vez que você for resolver uma questão, a fórmula é essa. D é igual a M sobre V. D densidade, M massa e V volume. E a densidade é o quê? Em gramas por centímetro cúbico. Então, pessoal, quando tiver uma questão, algum exercício, ele vai dar a massa e o volume para você calcular a densidade. Ou ele pode dar a densidade e a massa para calcular o volume. E por aí vai. Basta apenas substituir isso aqui na fórmula que você vai achar aí a densidade. Mas não se preocupe que na aula online ou presencial, nas duas, eu vou dar aí um exemplo de densidade para a gente fazer na sala. Ok? Solubilidade é a propriedade de uma substância soluto se dissolver em um solvente. Então, a solubilidade ela é a propriedade de uma substância, que é um soluto, se dissolver em um solvente. Como assim, professor? Um exemplo, o sal. O sal é um soluto. Se eu misturar com a água, que é um solvente, o sal vai se dissolver na água e virar uma solução. Mas isso é uma propriedade específica, porque não é qualquer coisa que se dissolve na água. Por exemplo, se eu colocar um controle, ele vai se dissolver na água? Não. Então, o controle, ele não tem o quê? Solubilidade. Se eu botar, por exemplo, o celular, ele não vai se dissolver na água, porque ele não tem o quê? Solubilidade. A solubilidade é uma propriedade específica a alguns materiais. É o exemplo do sal. E aqui, pessoal, a dureza. Dureza, ela também é uma propriedade específica. A dureza é a capacidade que todo corpo possui de ser riscado por outro corpo. Dureza nada mais é do que quanto esse corpo ele é duro. Então, a capacidade que um corpo tem de ser riscado por outro corpo é o seu grau de dureza. Isso aqui é a escala Mohs. É uma escala no seu livro, pode pegar seu livro e ver com cuidado. A escala de dureza dos materiais de modo geral. Ductilidade é a propriedade que o corpo possui de se transformar em um fio. Nem todo corpo vai conseguir virar um fio. Então isso é uma propriedade específica. Alguns corpos eles vão conseguir aí se transformar em fios. Isso é ductilidade. É a capacidade que um corpo tem de transformar-se em um fio. Condutividade é a propriedade específica de conduzir bem o calor e a eletricidade. Nem todo objeto consegue conduzir energia elétrica. Alguns sim. Por exemplo, metais. Os metais eles são bons condutores de energia elétrica. Então, todo metal ele consegue aí conduzir facilmente o quê? A energia elétrica. E o nome disso é condutividade. Beleza? Mas não se esqueçam, nem todo corpo vai conseguir. Por exemplo, pessoal, o vidro, a madeira, o plástico, a borracha, eles não conseguem. Eles não conduzem energia elétrica. Então, eles não possuem condutividade. Eles não possuem. Mas os metais possuem. Próximo, maleabilidade, pessoal. É a capacidade que uma substância tem de virar uma lâmina. Então, por exemplo, será que esse controle consegue virar uma lâmina? Não. Mas o metal, no caso o alumínio, consegue virar uma lâmina. Então, todo objeto que vira uma lâmina, ele é o quê? Maleável. Então, a maleabilidade é uma propriedade específica a alguns materiais. Porque nem todos
conseguem virar uma lâmina. Apenas alguns. Por exemplo, o alumínio consegue virar uma lâmina, mas esse plástico não. Então esse plástico ele não é maleável. Magnetismo, pessoal, é a propriedade de atrair para si um ferro. Então um bom exemplo é o minério aqui, que ele o quê? Aqui eu tenho esse minério que ele vai atrair para si o ferro. Então um corpo que ele tem a propriedade do magnetismo, ele vai atrair para si um ferro. E agora são as propriedades químicas. Nós vimos as físicas, então até aqui, ó, até aqui é física, ou seja, física não vai alterar a composição. Até aqui você não teve a origem de outras substâncias, mas aqui, o que? As propriedades químicas, o que? São responsáveis por transformações. Então essas propriedades vão o quê? Ser responsáveis por transformar as coisas. Por exemplo, a ferrugem, a combustão e a efervescência são propriedades químicas, porque elas vão o quê? Transformar a matéria e vão dar origem a outras substâncias. Um exemplo, a ferrugem, ela é uma substância à parte. O metal é uma coisa, a ferrugem é outra. A combustão, ela vai queimar alguma coisa e vai transformar em gás carbônico com água. E a efervescência, eu tinha água e comprimido e depois eu vou ter aqui uma solução que virou outra coisa. Então, as propriedades químicas são que? Responsáveis por transformações. Elas vão transformar a composição química. No começo era uma substância e depois se tornou outra substância. Então, não esqueçam disso. Transformações químicas, propriedades químicas, o que? Elas vão transformar as substâncias em uma coisa no começo, no final vai ser outra coisa. Vamos aqui, então aqui só para frisar, pessoal, cadê a luzinha? Só para frisar, pessoal, a ferrugem, a combustão e a efervescência são exemplos de propriedades químicas, porque aqui houve transformação em outras coisas. Um bom exemplo é o bolo. Por exemplo, você vai pegar aí a farinha, o leite, o ovo, a manteiga, vai juntar tudo e vai transformar em uma nova coisa que é o bolo. Então as propriedades químicas, elas vão ter o quê? Transformações. Nessas propriedades vão dar origem a outras substâncias. Então não esqueçam disso. Propriedades químicas, uma substância, ela dá origem a outra substância. Vai haver aí uma transformação na composição química das substâncias. Beleza? Propriedades organolépticas, pessoal, são aquelas que percebemos por meio dos sentidos. Então, as propriedades organolépticas eu consigo ver, ouvir, tocar, provar e sentir. Então, toda vez que eu falar organolépticas, tem a ver com os sentidos. A audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato, ok? Textura. A textura tem a ver com o quê? Com o tato. Então a textura, ela é o quê? O responsável pelas sensações. Então uma coisa pode ser áspera ou pode ser lisa. Isso vai depender do objeto. Então isso é uma propriedade específica a cada objeto. Alguns vão ser ásperos, outros vão ser lisos, alguns rugosos e por aí vai. Textura é o primeiro. Cor. Cor tem a ver com a visão. Cada coisa no mundo vai ter a sua cor. Então, por exemplo, tem maçã vermelha e maçã verde. Então, a cor ela é uma propriedade organoléptica específica a cada tipo de material. Então, ela é percebida aí pela visão, ok? Então, eu posso ter um material colorido, de uma cor só, ou também incolor. A água ela é incolor. O brilho também tem a ver com a visão, eu consigo ver. Alguns materiais, eles conseguem aí emitir luz, refletir luz. Então, brilho é a capacidade que algumas substâncias possuem de refletir a luz. Um exemplo, diamantes e pedras preciosas, elas conseguem refletir facilmente a luz.
Mas a roupa não. A roupa, o controle, eles não brilham. Por quê? Porque eles absorvem a luz. E aqui eles refletem a luz. Então nem todo objeto ele tem brilho. Alguns a luz reflete, outros a luz absorve. Odor, pessoal. O odor também é chamado de cheiro. Então cada substância vai ter o seu cheiro específico. Ela é uma propriedade que você sentir com o nariz. Por exemplo, o café tem um cheiro, a água não tem cheiro, o leite tem um cheiro, chocolate, água sanitária, álcool, enfim. Cada coisa no mundo tem o seu cheiro, ou seja, é uma propriedade específica a cada substância, a cada material. Sabor. O sabor tem a ver com paladar, pessoal. Então, o sabor é a propriedade resultante da combinação do trabalho dos sentidos, olfato e paladar. Então, para sentir aí um sabor, eu combino o olfato e combino o paladar. E aí, cada substância na Terra tem o seu sabor. Azedo, amargo, doce, sem sabor, como a água. Enfim, o sabor ela é uma propriedade específica a cada substância. Então, cada um aí vai ter o seu sabor. E pessoal, aqui por exemplo, uma coisa interessante, coronavírus. Quando alguém pega esse vírus, às vezes fica sem gosto e sem olfato, porque os dois trabalham junto. O olfato e o paladar, eles trabalham juntos. Então, para sentir o gosto, eu tenho que combinar o olfato com o paladar. Aqui, finalizando a nossa parte, vamos agora para energia, pessoal. A gente viu até aqui sobre matéria, as propriedades gerais e propriedades específicas, beleza? Então, até agora a gente viu matéria. Agora a gente vai ver o que? Energia. Mas, professor, o que será que é energia? Eu sei que matéria é o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas o que será que é energia? Bora lá. Energia é, por definição, a capacidade o quê? Que um corpo tem de realizar trabalho. Então, a energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Mas, professor, o que é trabalho? Trabalho não é trabalhar, não é ter trabalho. Do ponto de vista da física e da química, o trabalho, pessoal, ele é a relação da força com o deslocamento. Então, o trabalho é quando eu uso uma força para deslocar alguma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um armário. Para empurrar esse armário, eu tenho que colocar o quê? Colocar uma força. E ele vai se deslocar. Então, isso é trabalho. O trabalho é a relação da força com o deslocamento. Então, para empurrar, eu utilizo a força para deslocar o quê? O armário. Então, isso é trabalho. O trabalho ele é a aplicação de algum tipo de energia sobre um corpo que provoque nele uma modificação ou deslocamento. Então, eu vou aplicar a energia nesse corpo, no caso aqui, o armário, e ele vai o quê? Se deslocar. Então, isso é trabalho. E aí, existem vários tipos de energia. Então, são vários. Não é só a energia elétrica, são vários. Vamos ver aqui quais são os exemplos. Primeiro, energia cinética. É a energia do movimento, pessoal. Manifesta-se nos corpos. Então, se movimentar é energia cinética. Então, os carros, os seres humanos, os animais, a terra é energia cinética. Tem a ver com o quê? Com o movimento. Então, toda vez que falar energia cinética é a energia do movimento. Energia térmica. Esse tipo de energia manifesta-se na troca de calor entre corpos. A energia térmica é a troca de calor entre corpos. Por exemplo, o calor estava no ferro, foi para onde? Foi para a roupa. Isso é energia térmica. O ferro, ele trocou o calor com a roupa. O calor estava no ferro e foi para a roupa. Lembrando aqui, pessoal, o calor, ele sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como assim? Vamos supor que esse corpo aqui, ele mede 30 graus. Esse mede 10. Quando os dois entrarem em contato, o calor vai daqui para cá. Ou seja, energia térmica. O calor se movimentou do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A mesma coisa aqui no ferro.
O ferro, ele tem o quê? A temperatura maior. E a roupa, temperatura menor. Então, o ferro, ele passou o calor, passou do ferro para a roupa. Energia térmica. Energia sonora, pessoal. Ela se manifesta aí através de ondas, pessoal. E percebemos com o quê? Com as orelhas, os ouvidos. Eu não consigo ver essa energia, mas eu consigo ouvir através dos meus ouvidos. Por quê? Com as vibrações. Então, a energia sonora tem a ver o quê? Com as ondas que se propagam no ar. Energia luminosa, pessoal, ela se manifesta o quê? Através também das ondas, mas essa eu consigo ver. Então, eu não consigo ver as ondas sonoras, eu consigo ouvir, mas eu consigo ver as ondas da luz. Então, a luz do sol, por exemplo, é um tipo de energia luminosa. A luz elétrica e por aí vai. Eu consigo enxergar a luz elétrica e do sol, porque esse tipo de onda eu consigo enxergar. A luz do sol, ela é uma onda eletromagnética que nos permite enxergar os objetos. Pessoal, como assim? O sol, ele reflete no corpo e eu consigo ver esse corpo. Então, isso aqui é uma energia luminosa. A energia elétrica, pessoal, ela se manifesta o quê? Nos movimentos de elétrons. Quando o elétron se movimenta de maneira ordenada, é energia elétrica. Então, a energia elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Um exemplo, a TV, o som, computador, celular e por aí vai. Então, pessoal, por hoje é isso. Não se esqueçam, por favor, aqui embaixo, vejam com atenção a atividade e até a próxima aula.